Dia 30 de julho, a Inovação FM fez transmissão da sessão solene da Câmara Municipal de Presidente Prudente, onde o jornalista Altino Correia completou 66 anos de atividade jornalística em diversos meios de comunicação e a sua irretocável carreira e contribuição para o desenvolvimento social de Presidente Prudente e região. O cerimonialista do evento destacou nossa presença. Também queremos citar a presença, nesta noite, Murilo da Silva e Letícia Faria, sobrinhas do homenageado. Também de Elias Gonçalves da Rocha e Rose Ferreira, representando a Rádio Inovação FM de Cuiabá Paulista. Nos microfones da Câmara de Prudente, diversas autoridades fizeram uso da palavra. Dentre essas autoridades, o deputado Ed Thomas. Professor Altino Correia, todos os seus alunos vieram, ou quase que todos. Eu queria, antes de cumprimentar, te pedir desculpas, te pedir perdão, porque esse título poderia ter acontecido antes. Eu fui presidente dessa casa, num período que era, infelizmente, não tão valorizado como deveria um título de cidadão. Mas a minha permanência aqui e hoje a chegada na Assembleia, eu tenho contato com muitos projetos, mas nenhum projeto é tão grandioso quanto reconhecer o valor de um ser humano, de um trabalhador. Também fez uso da palavra o jornalista Altino Correia. Aos familiares e amigos que vieram de Presidente Venceslau e de outras localidades, eu tenho um agradecimento muito especial. A Câmara Municipal de Presidente Prudente, que me prestigiou e me surpreendeu com o título de cidadania, o que muito me sensibiliza, uma última palavra. Muito obrigado. Falando aqui sobre o jornalista, né, Altino Correia, que recebe esse título de cidadão prudentino. É para poucos, né, recebendo esse título de cidadão prudentino aqui em Presidente Prudente. A gente vê aí que é para poucos. E como o Ed Thomas citou, que poderia ter sido antes. Foram 66 anos, mas somente 51 anos foi só aqui para Prudente. Então, o título é merecido realmente. 51 anos de trabalho aqui no interior, principalmente Presidente Prudente. Lembrando também aqui, né, que ele nasceu na cidade de Rio de Contas, na Bahia, e ele revelou surpresa com a homenagem que foi entregue a ele hoje, né? Então a gente vê aqui várias pessoas, como vocês podem ver na filmagem que a gente está fazendo aqui, você que acompanha, várias pessoas aqui presentes, várias autoridades aqui presentes, né? Aqui temos aqui deputado, temos o prefeito de Presidente Venceslau, são várias e várias autoridades aqui presentes também nesta sessão. Daqui a pouquinho a gente vai ver se a gente consegue, né, uma entrevista exclusiva com Altino Correia e com as autoridades que estão aqui presentes, enfim, né, vamos ver essa possibilidade e levar para você essas informações aqui da sessão que ocorreu, que acabou de ser encerrada aqui em Presidente Prudente. Agora qual horário agora? 22 horas e mais 16 minutos para você que acompanha a gente aqui diretamente de Presidente Prudente para Cuiabá Paulista, cobrindo aqui esse evento, na qual o jornalista Altino Correia recebe o título, né, o título de cidadão prudentino, né, merecidamente. Ele fez diversas matérias jornalísticas em toda a nossa região, incluindo Cuiabá Paulista, porque em Cuiabá Paulista fez cobertura jornalística sobre a Paulipetro na década de 80. E é isso que eu gostaria de falar um pouco com ele, e enaltecer esse trabalho que ele realizou, né, e que hoje
mais do que ficou muito bem expressado aqui toda a admiração dessas autoridades ao Altino Corrêa. Muito bem, estamos aqui com o deputado estadual Ed Thomas. E hoje, né, como a gente estava dizendo, é um dia muito especial para Presidente Prudente e para a região também. E nós estamos hoje aqui, a Inovação FM está aqui hoje em Presidente Prudente, porque o Altino Corrêa fez a cobertura jornalística sobre a Paulo e Petro na década de 80. Né? E o nome de Cuiabá Paulista ele era destacado então nas manchetes do jornal O Globo, no qual o Altino é que fazia essas matérias. Inclusive nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo e ele falou sobre isso e a importância que teve isso para Cuiabá Paulista e para a região. Daí a importância desse título para o Altino. Ele faz parte da história do interior. Ele ajudou a construir a história de cada localidade, inclusive de Cuiabá Paulista. Quando eu pude me expressar no microfone, e eu ouvindo parte da história e do currículo dele, que em 1964 ele faz uma transmissão com o presidente da República Federativa do Brasil, Castelo Branco, inauguração da ponte, na época Maurício Jobert, hoje com verdadeira, com dignidade, Hélio Cerejo, ligando São Paulo ao Mato Grosso. E ele transmitindo para uma cadeia de emissoras para todo o Brasil a voz desse repórter. 64, eu tinha 1 ano de idade. Sou de 1963. E aí vem formando a imagem. Ele conseguia naquela época, com certeza, como tantos outros profissionais do rádio, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, o que está mostrando aqui hoje. Imagem, eu estou no rádio, com a voz no rádio, mas estamos na rede. Ou seja, ele já naquela época fazia isso sem a câmera, só com as palavras e a pessoa fazendo a imagem. O rádio é isso. O rádio está tão importante, tanta credibilidade, que hoje ele não é só voz, ele é imagem. Mas ele, Altino, faz parte dessa história do rádio do interior, do jornalismo do interior, um cara digno, trabalhador. Eu poderia falar dele aqui durante toda uma noite e durante todo um dia. Vou dizer apenas que ele é a minha inspiração. E a inspiração de muitos. Então ele recebeu aqui hoje muitos alunos. Professor Homero Ferreira, que é professor, mas aluno dele, eu, Ed, certo? Tadashi Kurik, Dr. Oliva, digno juiz de trabalho, tantos profissionais do rádio, você empunhando o microfone, lendo o histórico, sabe? E aprendendo com ele. E foi o momento que eu pude pedir desculpas, porque eu fui vereador e presidente dessa Câmara, mas no período que eu fui, então ele já tinha 50 anos de jornalismo, porque eu estou há quase 14 como deputado. Quer dizer, eu poderia ter feito. Era mais difícil naquele período, a discussão era muito mais forte, mas eu pude pedir desculpas para ele. 66 anos de radiojornalismo, já pensou, 85 anos de vida. É maravilhoso, né? É um baianinho arretado de bom, não é verdade? E ele escreveu um pouco, ou escreveram por ele, através da voz dele, um pouco da história de Cuiabá Paulista, não é verdade? É verdade, inclusive a gente estava citando isso na transmissão, que você, ali no momento, você pediu desculpas, porque esse título deveria ter sido bem antes, né? Pelo trabalho que ele vem desenvolvendo há tantos anos, né? E sendo reconhecido hoje, mas de qualquer forma, foi muito válido aqui, este reconhecimento e este evento aqui em Presidente Prudente, na Câmara de Vereadores de Presidente Prudente. Um dos maiores projetos de qualquer político, principalmente na Câmara Municipal, seja ele o vereador, seja deputado federal, estadual, seja ele o prefeito, reconhecer em vida. O reconhecimento tem que ser em vida. Pode ter nome de rua, nome de praça, tudo depois. Faz isso em vida, faz o reconhecimento do trabalhador e da trabalhadora em vida, para você dar mais ânimo, mais vida. Sendo em vida, terá mais vida. Então, o maior projeto de um político é esse reconhecimento. Na verdade, todos querem ser reconhecidos, certo? É importante reconhecer o trabalho do outro. É importante bater palma para essas pessoas. Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora que já trabalharam tanto nessa vida, que não são valorizados?
Mas a política é um dos instrumentos e uma das ferramentas de fazer isso, de reconhecer valores na nossa sociedade. Muito bem, quero agradecer aqui a sua participação. E é a segunda vez que você nos atende em um evento. O outro evento foi lá na Unipontal, em Presidente Venceslau. Foi lá com a prefeitura. É uma alegria para mim poder falar no rádio, falar com as pessoas. Eu tenho muito orgulho de ser radialista, tenho muito orgulho dos meus amigos de rádio. Eu adoro e fico muito feliz quando alguém me pede algo para que, dentro do meu pouco conhecimento ainda, que eu possa transmitir, eu fico muito feliz. Porque o profissional completo da comunicação, se ele não passar pelo rádio, o jornalista, aquele que faz comunicação social, se ele não passar pelo rádio, ele está incompleto. O improviso do rádio, né? Enfim, tantas... O rádio te dá conteúdo, improviso. Todos os grandes comunicadores, seja do rádio, todos os grandes escritores, jornalistas, das rotativas de jornais, todos os apresentadores de televisão saíram do rádio. O rádio é a maior escola. O rádio está em transformação, tenha certeza disso. O rádio não morrerá jamais. Aguardem o que vai acontecer com o rádio ainda nesse país. O rádio já fez a história desse país acontecer e vai fazer muitas outras coisas, com certeza. Ok, muito obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Abraço. Muito bem, então falamos aqui com o deputado Ed Thomas, deputado estadual, falou com a gente aqui nos microfones da Inovação FM, ele que está acompanhando este evento aqui, né, onde as pessoas, né, estavam ali falando, né, com o jornalista Altino Correia, enfim, né, parabenizando pessoalmente ele por esta homenagem que foi prestada a ele aqui na Câmara de Presidente Prudente. Vamos falar agora com Altino Correia, exatamente, Altino Correia, que está aqui do nosso lado aqui. É um prazer imenso, né, estar falando com ele agora ao vivo pela Inovação FM. Fizemos a cobertura deste evento aqui, na qual ficamos muito felizes por este comunicador que apresenta toda a nossa região, já representou em diversos momentos, e um desses momentos para nós que somos cuiabaenses, a Paulipetro, em 1980, em que Cuiabá Paulista teve repercussão nacional, internacional, e nós temos muito a agradecer a você, Altino, né, por ter levado o nome do nosso distrito nacional e internacionalmente. Olha, é um prazer imenso estar falando com vocês e recebendo essa visita tão honrosa aqui na Câmara Municipal de Presidente Prudente, no momento em que eu recebo o título de cidadão prudentino. Foi a prova de reconhecimento de um trabalho que começou em 1953, quando eu ingressei no rádio e, por tabela, entrei na área de radiojornalismo. O radiojornalismo despertou interesse na ocasião, a ponto de me transformar num comunicador de todos os assuntos de natureza política, econômica, social, eventos que aconteciam não só na cidade, mas também em toda a região. Aí nós conseguimos revolucionar o rádio na época. Eram poucas as emissoras, mas as frequências muito restritas favoreciam bastante a propagação do som, atingindo então estados distantes. Daqui de nossa região, quando se falava, a programação era bem recebida em todo o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, também Minas Gerais e até o Paraguai. Estava sempre em sintonia frequente com a emissora pioneira de Venceslau. Foi lá que eu atuei durante 19 anos, e tive a oportunidade de colocar a emissora em evidência, principalmente durante as coberturas jornalísticas. É o episódio que marcou, por exemplo, a ponte de Presidente Epitácio ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul, não é? E depois as prospecções de petróleo. Começou em Epitácio pela Petrobras e depois a Paulipetro, anos depois, desenvolveu uma programação que acabou beneficiando diretamente Cuiabá Paulista, onde surgiu um poço pioneiro de alta produtividade de gás, o que deu condições de estabelecer um critério de que nós tínhamos e temos ainda, certamente, no subsolo, a maior jazida de gás de todo o país. Então, se o governo despertar para essa realidade, ele vai buscar o gás nas profundezas
de ir lá em Cuiabá Paulista, onde já foi comprovado que o poço pioneiro da Paulipetro, consórcio IPT-CESP, constatou a existência de gás em condições suficientes de abastecer uma população de 1 bilhão de habitantes. Imagine vocês que tendo essa jazida produzindo gás que o governo tanto reclama, que diz que tem que buscar, tem que importar, tem custo altamente dispendioso, pode-se resolver se restabelecer um esquema de prospecção buscando o gás que já existe no solo de Cuiabá Paulista. Então, essa é a minha pontuação, é meu ponto de vista sobre essa questão de petróleo e de gás, uma vez que Cuiabá Paulista se evidenciou e marcou como uma área pioneira na produção do gás do subsolo. Olha, para mim foi uma surpresa, né? Foi uma coisa que me sensibilizou muito, desde a comunicação até a data que me pediram, já que você vai completar 85 anos, nós queremos homenageá-lo na mesma noite na sessão solene da Câmara Municipal. Isso acaba de acontecer e eu me sinto bastante honrado e sensibilizado. Sem dúvida alguma, foi uma das homenagens que mais me colocou em evidência e também me sensibilizou demais. Muito bem, e o seu livro? Só resumidamente, o seu livro, vai ser lançado o livro, e você falou que tem várias partes desse livro que vai falar um pouquinho sobre Cuiabá Paulista, sobre a Paulipetro, e é o que a gente está focando aqui hoje, mas de maneira geral, né, a gente fica muito contente de presenciar, nós como cuiabaenses, de presenciar esta homenagem a você, e que você fez várias reportagens regionais, como a gente já disse aqui. Dentre elas, gostamos muito do seu trabalho sobre a Paulipetro. Olha, o livro já foi lançado na primeira edição, uma edição limitada, não é? E daí a razão de nós termos, então, tido apoio e condições de fazer o lançamento da segunda edição. A editora prometeu entregar em abril, até agora não entregou, mas a qualquer hora nós devemos ter o livro disponibilizado para atender eventuais interessados. E o livro destaca a questão do gás de Cuiabá Paulista, do Poço Pioneiro, né? Com fotografia, com destaque e com detalhes, né? Técnicos e informações bastante positivas a respeito do assunto. O livro, por esses dias, deve ser lançado. E aí vocês terão a oportunidade de ver documentado o que se passou em 1980, né? Mas que agora pode se retornar com a nova política governamental. Quero agradecer também, então, a toda essa recepção e a tua humildade de sempre receber, né? Desde quando você recebeu eu e minha esposa em sua casa. Quero agradecer essa humildade, esse profissional que você é. Elias, é sempre um prazer ter pessoas como vocês que vieram lá de Cuiabá Paulista, nessa emissora de rádio, de FM, não é? Que sem dúvida alguma tem uma aceitação muito grande e que contribui também para o desenvolvimento cultural e científico da região. Sempre que for necessário, estarei aqui à disposição de vocês. Você teria algo para perguntar para o Altino, aproveitar a oportunidade? Não, só parabenizar pelo seu aniversário, por essa justa homenagem aí, tá bom? Eu Parabéns. agradeço de coração. Obrigado. Muito bem, então falamos aqui com o Altino Correia, né, esta pessoa maravilhosa, especial, merecedora dessas homenagens que recebeu aqui hoje, né, tá aqui, reconhecimento como cidadão prudentino, né? E todos nós de Cuiabá Paulista agradecemos a sua audiência, você que está em casa ouviu as palavras aqui, né, deste grande profissional da comunicação da região de Presidente Prudente, né? Então a gente fica muito grato a você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. E a gente vai encerrando as nossas transmissões por aqui, porque a gente estava aguardando as palavras desse grande mestre aqui que falou nos microfones da Inovação FM. Até uma próxima oportunidade, Altino, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito grato. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a você que está em casa aí, né? Terminamos por aqui as transmissões aqui dessas homenagens ao Altino Correia, jornalista de Presidente Prudente e que fez memoráveis trabalhos aqui em toda a nossa região.